idea. How to make questions in English. How to ask questions. It's not difficult. Portuguese is difficult when you talk about verbs. When you ask about routines, for example, wake up, get up, work, have a coffee, have a dinner, have a lunch, watch TV, study. When you talk about your present, every day you say, do you study? Do you study Portuguese? Do you study English? Do you work? Do you wake up at 6 o'clock? Algumas vezes você coloca alguma pergunta com WH antes desses exemplos que eu dei, como as palavras what? What is your name? When? Or what time? What time do you have dinner? Or where? Where do you live? This is present. You say present tense, that means presente, tempo presente simples, relacionado à sua rotina. Mas nesse mês de férias, nós estamos estudando ações que já terminaram, portanto, já passaram. A gente vai chamar de passado, tá? Eu fiz uma mistura aqui de verbos de outras maneiras, mas quem está estudando no nível intermediário está fazendo o projeto do Jerry. Como estudar uma lição de inglês completa, mesmo que isso leve tempo. Tradicionalmente, as leituras são ensinadas em sala, o professor lê, manda o aluno traduzir e responder. Esse método tradicional não funciona. Decorar a lista de verbos regulares ajuda, mas também não traz fluência. Speaking English. TPT, Total Physical Response. I ask you a question, you give me answers, we talk, conversation, dialogue, speak. Eu vou fazer uma aula gramatical tradicional agora, para você ver o funcionamento. Você vai entender, eu tenho certeza, você vai aprender. Mas lembre-se, é só na leitura que nós conseguimos a fluência. Quer aprender inglês? Não importa que lugar do mundo você esteja, se exponha ao inglês. No mínimo 10 minutos por dia ou 30 minutos 4 vezes por semana. E eu tenho enviado para vocês, pelo menos 3 vezes por semana, 10 minutos por dia para vocês estudarem. Agora, voltando para a turma intermediária, eu estou falando do Jerry. É a parte 3 e a parte semifinal. A parte final vai ser a tarefa que eu vou pedir a vocês. Vocês vão recontar a história, diminuir, abreviar a história e falar de cor. Portanto, vamos seguir os passos. Ouvir o áudio pelo YouTube. A primeira parte já fiz com vocês, agora eu vou ler a segunda parte e vou ensinar vocês como fazer as perguntas que eu vou fazer a vocês, ok? São essas perguntas. Eu peguei todas as ações acontecidas no texto do Jerry. Estou trabalhando o texto. Então, vamos lá? Let's go. Let's start. I'm sharing with you the empty chair. Empty chair is... just a moment. The empty chair. Empty chair is a mysterious story. A cadeira vazia.
Então, pelo título, você já começa a ser atraído por uma narrativa. Todo mundo gosta de histórias, né? As pessoas, quando leem livros que são científicos ou que são descritivos, elas se aborrecem um pouco. Mas quando a história, quanto mais intrigante, intriguing, interesting, I love them. I love it. Stories. This is a story about Jerry. Jerry is a man from Boston, USA. He's pretty, very stressed. He almost had a nervous breakdown, ataque de nervos, breakdown, almost, quase, não teve não, quase, almost. He went to the doctor. O went é o verbo go. Então, nós temos o verbo que é go, e o passado dele, que é o went. I go, eu vou. I went, eu fui. Ele foi ao médico, he's been to the doctor. The doctor asked, what's the problem? I'm very nervous and tense. I'm very tense and nervous, doctor. I haven't been able, estou abreviando. I haven't been able. Vou explicar no exercício, no exercise, essa sentença aqui. 4 days, aqui o for é uma preposição que quer dizer uma duração de tempo, por dias. So, Jerry took a boat from New Bedford to Nantucket. Então, vocês vão ter que levar em consideração aqui que quando você vai de um lugar, a origem é from. Quando você vai para, é to. From here to there. Daqui para lá. Here, there. Rio, São Paulo. São Paulo, New York. New York, England. From New York to England. From England to Italy. All right? From to. He arrived at Mrs. Cersei boarding house. Board. All aboard uma casa uma pensão simpática, vamos colocar assim, bed and breakfast, BB, bed, breakfast, ou seja, você dorme e come e um hotelzinho, é um tipo de hotel. Then he went straight to the bed. Aqui, quando eu falo went, foi direto para a cama, vem da ação ir direto. Quando você faz a pergunta, você já tem o did. O did já joga para o passado. Ô, teacher, por que quando faz a pergunta não usa de, não usa o went? Porque você já tem uma forma de passado que prova que a frase já terminou. Para que duas? Ok? Então, o verbo de went passa para go. Arrived passa para arrive. Invited volta para invite. Ok? Então, vamos lá. I'm going to stop here and we're going to share the exercise I've prepared. Vamos compartilhar o exercício que eu preparei para nós aprendermos isso. Eu chamo de estudo dirigido porque eu estou dirigindo vocês como fazer essa tarefa de férias. Uma lição só, gente. 2 semanas para uma lição. Olha como que eu quero que vocês se dediquem, porque quando você aprender a masterizar, a dominar um processo, é só seguir o mesmo passo para outras. Não adianta número de lições, 20, 40, 80, 1 ano, 5 anos. Você tem que fazer com qualidade. Ouvir, entender,
praticar e fazer o output, contar a história, ok? Conversando com uma pessoa fluente em inglês, ela me disse: o que você está fazendo? Já estou preparando uma aula. Perguntou se eu sei isso, mas eu não sei por que eu sei. Eu respondi: mas para que você quer saber? Se você já sabe falar, já sabe se comunicar, quando você fizer um teste, você já sabe fazer, então não precisa da gramática se você ler texto. Se você não lê, se você não gosta de ler e se você não lê, prepare-se para caminhar pelo caminho mais difícil. O mais fácil é a leitura. Reading is power. Ler é poder. Let's work. Let's work. Lesson 43. The empty chair. I call it Jerry. Look, this is an action from the book. He had a nervous breakdown. Vou explicar, gosto de explicar gramática em português, para não ter dúvidas. Depois a gente faz a leitura. Já fizemos a leitura, é só praticar. Ele teve um ataque de nervos. Quando você vai fazer a pergunta, você simplesmente ignora o resto da frase, na maioria dos casos, e se a pergunta se a afirmação é had, não pode ter na interrogativa. Então, você vai voltar para have, vai ficar did he have? I told him. Eu disse a ele, passado. Para fazer a question, você usa o did. Aqui antes, ó, I muda para you. Did you tell him? Repeat. Did you tell him? Yes, I told him. Então, vou mandar para vocês esses exercícios aqui, ok? Ou entrego vocês a partir de semana que vem, que as nossas férias acabam. Aqui, então, eu fiz já completo e vou deixar para vocês estudarem. Então, está aqui a resposta, fiz as perguntas, as respostas sem perguntas. Aqui eu fiz o exercício. He had a nervous breakdown. Então, had volta para have. Aqui, ó. Have. Sempre na question, quando é pronunciado corretamente, apesar de que os nativos erram muito também a questão, ou simplesmente não se importam. Fala errado, não é porque não sabe, não. É igual vocês, que ao invés de falar nós, vocês falam a gente, né? A gente não é pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Ou então, I, you, he, she, it, o I e o they. Onde é que entrou a gente aí, tá? Escreve no Enem para você ver como é que o professor, que notinha boa que você vai ter. Ok. Oops, teacher, go on. Você só usa had, que é a forma irregular do verbo ter, quando você está fazendo uma afirmação. He had a nervous breakdown. Eu estou afirmando que ele quase teve um tique nervoso, um ataque dos nervos, quase que ele surtou. É que eu estou afirmando. Então, eu vou na nossa folha de verbos, o verbo 2, da segunda coluna, ok? Verbo ter, to have, presente. I have a dog. He has a cat. Have, has. Para perguntar, does he have? Do you have a dog? Isso é presente. Não estamos estudando presente agora. Nós estamos vendo situações que começaram antes, contando histórias, e história significa passou, acabou, terminou. Não importa as consequências ainda no presente. Você quebrou seu pé 10 anos atrás, nada vai mudar esse past. 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 O passado acabado. Para quem está aí na escola estudando opção de regra, vai uma dica aqui, ó. O simple past é o passado finalizado.
que tem em inglês um outro tempo, que nós vamos ver abaixo, que ele não é finalizado. Então, quando você tiver aquelas provas horrorosas dessa matéria, você, para não confundir, você lembra do seguinte: acabou, finalizou, você vai usar did para perguntar, e quando você vai afirmar, você vai na coluna do verbo 2 e pega a forma irregular do have. Por exemplo, verbos que não seguem o ed. Segue ed é work, worked. Play, played. Visit, visited. Visited. Vamos voltar aqui antes que eu confunde mais que explique. What did he have? He had. What did he have? He had a nervous breakdown. Depois que vocês lerem a lição todinha, vocês praticam assim, ó. What did he have? He had. I told him. O told volta para o base do verbo, chama de base do verbo tell. Tell, told. Tell, told. Did you tell him? I told him. Did you tell him? I told him. What's the matter with you? O Beth perguntou, what's your problem? Quer dizer, eu não repeti porque a pergunta silly, boba, silly, pergunta boba. O médico pergunta qual que é o seu problema. Se você soubesse, você não ia no médico, né? A não ser que se saiba e vai só para pegar a receita. Quando você fala, a pergunta seria o que está havendo? É mais ou menos a mesma coisa. What's the matter? Ou qual que é o assunto com você? O que te traz aqui? Ou qual é o seu problema, de uma forma mais educada ou mais inteligente. What's the matter with you? Guardem essa frase, você vai usar o tempo todo. O que está havendo com você? Are you sad? Are you anxious? Are you nervous? Are you happy? Are you almost having a nervous breakdown? Are you desperate? Are you desperate? Gostei para aprender essa fala lá nos Estados Unidos. Eu errava todas as vezes, os gringos me ensinando a falar desesperadamente. Desperately. How do you feel? How do you live? Desperately. Desesperadamente. Are you desperate? Desperate, desesperada. So how do you feel? What's the matter with you? How do you feel? Feel é o verbo sentir. I feel good. I am not nervous. I'm not desperate. I'm fine. I'm nice. I'm okay. I'm all right. How do you feel? I feel good. I feel good. I feel good. What's the matter with you? With me? Nothing. Everything is good. Everything's okay. Everything is fine. What's the matter with you, Jerry? Oh, doctor, I cannot sleep. I cannot work. I'm very nervous. I'm very depressed. Depressed. Depression. Depressed. I haven't been able to sleep. Chama a atenção de vocês aqui para o verbo being able to, anote no caderno. Esse é o verbo can, é o verbo poder, quando é usado nesse tempo que eu vou explicar qual é, como é que chama. I haven't been able to sleep. Eu não tenho podido, conseguido ser capaz de dormir. Sleep, sleep, dormir. I haven't been able to sleep, doctor. I haven't been able to sleep, doctor. What's the problem? I haven't been able to sleep.
What's the matter with you? I haven't been able to sleep. How do you feel? Not good. I haven't been able to sleep. Verbo take, took, tomar. Remédio, banho, trem. What did he take? What did Jerry took a boat? Jerry tomou, pegou barco to Nantucket from New Bedford. Eu conheço, morei perto dessa cidadezinha, uma cidadezinha muito chique, New Bedford, mas petitinha, tá? E também não tem nada de muito interessante, a não ser a neve, snow. Jerry took a boat. Você não pode falar did he took a boat? Não pode, não deve falar. Assim como você deve falar a gente vai fazer uma festa. Não, nós vamos fazer uma festa. Eu, fulano e eu, ok? Torna a linguagem pobre, para isso que você está estudando. Para sair, a gente estuda para sairmos da ignorância e sermos menos ignorantes, ok? Todos nós, inclusive eu. How have you been? Para alguns alunos eu não expliquei o que quer dizer. How have you been? Esse tempo que tem esse verbo have aqui, ele não é o verbo principal, não. É composto. O principal aqui é o verbo ser, o verbo to be. Aqui ele quer dizer, aqui é do verbo três. Eu tenho sido, eu tenho estado. How have you been? Ah, eu tenho estado. I have been nervous. Aí você pula o have e fala I've been nervous. I've been nervous, quando você está fazendo uma afirmação, uma resposta. Mas para perguntar, você vai perguntar como você tem estado, como você tem passado. How have you been? How have you been? Então, na nossa apostila do tigre vermelha, ó, a linguagem oral. Isso aqui é gramática, mas aqui é a forma que fala. Você, muito difícil vai escutar How have you been? Não. It's not usual, it's not normal, it's not common. How have you been? 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 Como você tem estado? How are you? How are you doing? How are you? What's up? How have you been? How have you been? A resposta é I have not, negative answer, answer. Não pode falar answer como escreve, não. Engole o W. I haven't been able to sleep. 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 Não adianta você seguir o exercício. Você tem que estudar. Você está dentro do contexto de uma lição. Não é um exercício fora da lição. Tá? Eu tenho esse exercício, eu tenho toda a parte dele completa. Eu refiz a lição todinha para que vocês aprendam melhor. Então, nem que seja pelo esforço de trabalhar minhas férias, os sábados, para refazer uma coisa que já está pronta, poderia simplesmente passar. Mas nós não é assim, a gente não é assim, né? We're not like that. We're not like that. We are professionalism. I haven't been able to sleep. Quando você vê um verbo, uma frase que tem um have e tem mais outra porção de verbo pela frente, eu não tenho sido capaz de dormir. Olha quantos verbos tem nessa frase. One, two, three, four. Você não vai mexer com a frase, é tão fácil. Você vai mexer só com o verbo auxiliar, que não é have. Aqui, no caso, a base é have. É ele que vai se perguntar. Grava isso. I have. Have you? I have. Have you? A gente estudou essa lição de respostas curtas, é só a gente recordar. I have. Have you? Então a pergunta ficou:
Have you? Aqui, ó. Have you? Você precisa... Aqui, porque é resposta. Mas no meio da conversa, você pode simplesmente falar assim, have you? Para manter interesse, para manter educação. Olha, eu estou prestando atenção no que você está falando, tá? E vai fazendo perguntas que você já sabe a resposta, mas para mostrar que você está interessada, que você é educado. Polite, polite. Então, a pergunta, como você tem estado? How have you been? How have you been? I have not been able to sleep. I'm no good. I'm not all right. I'm not okay. Not okay. Not all right. Repeat after me. I'm not okay today. I'm not fine today. Oh, I don't feel good. Você é capaz de falar as 3 frases que eu falei agora? Não? Então, dá pausa, volta e estuda de novo. Take, took. Pegar, tomar. Take, took. Só usa took para responder. Na negativo, perguntar, você volta para take. Por que, teacher? Why? Foi como essa pessoa que falou para mim. Eu sei fazer, mas não sei por que é assim. Então, eu virei para ele e falei, mas para que você quer saber? O mais importante é saber. Você sabe falar, não precisa estudar regras, né? Então, mas eu gostaria, eu fico curioso. Por quê? Porque aqui na frase não tem mais nada que dá ideia de passado, a não ser se eu colocar uma expressão de tempo. Time expression. Yesterday, last month, last day, last week, last year. Aí você sabe moleza. Aliás, a melhor forma de saber o que está no passado é pelo tempo que fala, ontem, antes de ontem, etc. Mas se você já tem o did, que é marca de passado, você não precisa de 2 marcas, uma aqui e outra aqui. Quando for perguntar ou negar, você volta o verbo para a base dele. É take, did I take? Did you take? Did he take? Ok? What did he take? He took a boat. Arrived. Jerry arrived Friday. Ele chegou na sexta. When? Só pode parar por aqui. When, mas como nós estamos estudando a pergunta completa, você coloca simplesmente Jerry becomes he. Aí você fala, did he? Did he? E corta o id aqui, ó. Corta o d. Deve chegar. Did he arrive? Did he arrive? Did he arrive? Jerry arrived. Did he arrive? Jerry arrived. Ring, rang. Did he ring the bell? He rang the doorbell. Did he ring the bell? Show, verbo mostrar, exibir. She, a senhora dona lá da boarding house, mostrou a ele ao quarto, mostrou-lhe seu quarto. Quarto de hotel, seja suíte, seja o que for, chama-se room. Room. Na nossa casa chama-se bedroom. Room é qualquer cômodo, ou quarto de hotel, ou de pensão, como é o caso aqui. Boarding house. She showed him to his room. Está muito devagar. She showed him to his room. She showed him to his room. She showed him to his room. What? Só que deu. Showed what? Repeat. Showed what? What did she show him? What did she? What did? Eu pronunciei só o D, ó. What did she show him? 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 She showed him to his room. His room. His room. He showed his room. He went straight to bed. Ele foi direto para a cama. Went. Go, went. Go, went. He went. Did he go? He went.
He slept well. Verbo dormir. Sleep, slept. Sleep, slept. Sleep, slept. He slept well. He slept well. Did he sleep well? Did he sleep well? Her father went out. Foi para fora, esteve longe de casa 3 years ago. Aqui eu não falei for 3 years, não ficou por 3 anos, não. She lies. É presente. Lie, lies. Passado. Bota D, porque esse verbo é regular. Aceita id. É D, id. Regular. Não está na lista, porque na lista é o verbo que não faz passado com ed. Esse faz. Ela mentiu. She lied. She lied. Para os alunos mais avançados aí, tem o verbo make up, que quer dizer maquiagem, e também quer dizer fingir, inventar. Invention é quando você inventa um avião, você inventa a bicicleta, o rádio, o telégrafo. Make-up é que você inventa uma história, você cria uma história. Once upon a time, once upon a time, era uma vez. She make up. Na verdade, no passado, você muda para made. Make, made. Make, made. She made up a story. Ela inventou uma história. She made up a story. She made up a story. She lied. Na verdade, aqui é uma mistura dos dois. She said her father went out 3 years ago. O went volta para go. Her father go out. Her father go out. Por quanto tempo? Long quer dizer comprido, extenso. Não, extenso é large. Brazil is a large country. Brazil is a large country. How long? Qual é o tamanho, a duração do dia? Quanto tempo from here to Rio? Quanto tempo? Qual que é a distância daqui para o Rio? Então, quanto tempo? How many years? How long? How long? Her father go out. Para saber que está no passado, tem que colocar essa bengala, chamada de verbo auxiliar, que é o did. How long did her father go out? How long did her father go out? How long did her father go out? Para responder, he went out. He went out. Say said. Esse aqui é um dos 5 mais importantes. Porque todas as vezes que se for recontar uma história, você vai usar essa expressão. Aí ele disse, então ele disse. E o verbo disse é said. Olha a pronúncia, said. O que ele diz é say. Say é dizer, falar. Said, falou, disse. What? What did he say? What did he say? What did he say? What did he say? Nothing. He said nothing. Say said. Say said nothing. She came into the room. Ela, a dona Mrs. Cersei, the owner, the mother, veio para a sala. No caso, talvez o dining room. O dining room. Aqui está dando errado. Dining room. Eu acho que está errado aqui. She came into the dining room. She came into the dining room.
Class, we have the word star. Olha o erro, ó. Olha o erro aqui, ó. Se já tem o did, para que o id? Né? Aqui tem um erro entre o computador e a cadeira. Erro não, né? O professor não erra. O professor entorta. Então, start, star. Ok. Verbo star é o verbo encarar. Olhar com muita atenção. O que é, para muitas pessoas, problemas de briga. Você não, a gente ensina os alunos que é falta de educação, fica encarando as pessoas. Olha, por curiosidade, e vira o rosto. Cada um cuida da sua vida, né? We take care of our lives. Lives, plural de life. Vida, life. Lives. Our lives, nossas vidas. Take care. Take care. A expressão mais usada é take care of your business. Toma conta das suas coisas, da sua vida. Então, o verbo stare, quando é em caso de estranhos, é uma falta de educação e motivos de discussões. Aqui no caso, está a pergunta, ó. She stared at the empty chair. Eu acho que o autor colocou aqui o stare, que é sinônimo de look at, olhou para. É olhar para fixamente, olhar fixando. Então, ela fixou o olhar na cadeira vazia. Então, esse verbo regular faz o passado com D, que já termina em é D, ok? Então, nós temos aqui stared, stared, stared. Olha a pronúncia, teacher. Aqui é R, de car. Então, não pode ser air, pode ser card, stirred, stirred. Stared at the empty chair. She stared at the empty chair. Ah, professora, eu não consigo falar rápido com você. Eu não falo rápido, não. Eles falam mais rápido do que eu. Quando der minha aula, eu até sugiro a vocês que aumentem a velocidade, porque eu vou explicando e vai ficando até com a pronúncia errada, que eu falo devagar demais. Agora não, se estão no nível intermediário, eu vou falar no ritmo normal. Que se você só vai aprender se ver a mesma coisa várias vezes. Ela encarou a cadeira vazia. Então, você tira o ED e coloca did stare. Did stare? She stared. Did she stare? She stared at the empty chair. Mas ela encarou o quê? O quê? Bem no começo. What? What did she? What did she? What did she stare at? She stared at the empty chair. Aqui um verbo também que as pessoas confundem muito. Esse é o verbo ouvir. Ele é irregular e faz o passado em heard. Heard. I heard. Eu ouvi. Então, onde que dá confusão aqui? Dá confusão. Dá confusão porque o verbo ouvir, hear, pronuncia 99,9 igual hear. Ouvir. Hear, aqui. Que é o contrário de there, here, there. Por que, Tite? Ou é controlado pelo R aqui, ó. Here, there, here, there. Agora, olha aqui. Aqui é o verbo ouvir, aqui é o advérbio de lugar, aqui. Can you hear me? Você consegue me ouvir? Can you hear me? Where are you? Onde é que você está? Where are you? I'm here. I'm here. 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 Muitos americanos não pronunciam H. Muitos gringos eles falam
I'm here, here. Aqui um pouco mais curto, porque, na verdade, aqui... Here, 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 here. Mas na hora de falar vai sair tudo igual. Here, here, alright? E assim a gente vai levando, né? Porque essa língua é uma língua doida. Então, vamos lá. Terminando. Finish. Repeat after me. He had. Did he have? I told. Did you tell? I took. He took. Did he take? He arrived. Did he arrive? He rang. Did he ring? She showed. Did she show? He went. Did he go? He slept. Did he sleep? Did he sleep? Did he sleep? Errei. Acho que eu dormi. I slept here. He slept. Did he sleep? Vocês nem não falam, ué. Vocês têm que, quando errar, vocês têm que falar, ué. Ora. Oh, my God. Oh, goodness. Oh, my gosh. Oh, boy. Sweet Jesus. Oh, my Lord. Essas todas são interjeições que expressam sentimentos. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Oh, dó. Oh, vida. He sleep well. He slept well. Did he sleep well? Extremely important that you try to speak the accent in English. English accent. A gente pergunta, você dormiu bem? Olha a diferença. Ele dormiu bem? Ele dormiu bem? Laralá, laralá. 3, 2, 1. Em inglês, se você falar assim, eles vão ter difícil entendimento. Quando a resposta é yes ou no, did he go to bed? Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Quando for a pergunta, a resposta vier sim ou não, você sobe, ao invés de falar assim, ele foi para a cama, ele foi para a cama, ele foi para a cama, você vai trocar. Em inglês did he go to bed? Did he go to bed? Did go bed? Did go bed? He go bed? He go bed? He went straight to bed. He went straight to bed. Então, questions, vamos falar com o sotaque americano. Para isso, vocês escolheram uma professora que ensina como se pronuncia o inglês e como se pronuncia o inglês parecido com o nativo, que é igual nós nunca seremos. Go out. A verdade aqui é porque a gente está explicando o did, mas teria que ser outro tempo. Eu ignorei, mas coloquei aqui que o certo seria esse. How long did her father went out 3 years ago? 3 anos atrás. How long? No meio da conversa, você não tem que falar a frase toda. Na conversação não tem, a não ser que você já não tem que falar se você já souber falar. Se você não sabe, aprenda a frase completa para depois você passar para a frase curta. He went out. Her father went out. Her father go out. Her father go out. He went out. Her father go out. He went out. Did her father go out? Did her father go out? How long? Quanto tempo? Cansados? Tired? E vocês são velhos. You're old, I'm not. Jerry said nothing. Ele disse nada. Jerry said. Say said. Say said. Say said. What did he say? He said nothing. What did he say? He said nothing. She came into the dining room.
Ela veio para dentro do salão, da sala de jantar. She came. Come, came. Come, came. Did she come? Gente, se eu falar came tá errado, tá, mas eles entendem, porque às vezes eles falam muito americano, muito gringo, já vi muito no filme, já ouvi lá, já ouvi aqui, principalmente americanos, que têm às vezes menos escolaridade do que o inglês. Não sempre, mas acontece. Did she come é comum você ouvir did she came, porque eles acostumam a falar o inglês de rua, como a gente fala a gente, tá? Como nós falamos assim, vou lhe dizer uma coisa, pelo amor de Deus, você só tem duas pessoas, eu e tu. Lê uma terceira pessoa. Quer dizer, isso é o traçalhar com a língua inglesa, com a língua portuguesa. Então, nós fazemos isso e eles fazem o mesmo, não seria diferente. Então, se a resposta é she came, você não vai falar did she came, did she come into the kitchen? Ô, Titi, como é que eu vou decorar isso? Você não vai decorar, você vai usar, você vai se expor 10 minutos por dia no inglês. Você vai aprender isso na prática de conversação, ok? That's all for now. Espero que vocês estudem bastante, que a gente masterize, que vocês consigam se sentir seguros e tranquilos, relaxed to speak English. Like me.